Bom dia, segunda série. Vamos para a nossa aula de hoje, falando sobre fenômenos ondulatórios. Então, estamos na página 24 da apostila, da nossa apostila 9, e vamos estudar alguns fenômenos que acontecem com as ondas, tá? Então, o primeiro fenômeno que a nossa apostila aqui apresenta é o fenômeno da reflexão. Nós já estudamos a reflexão da luz, né? Porque já estudamos as imagens formadas nos espelhos, que elas acontecem devido ao fenômeno da reflexão. Então, o que vem a ser a reflexão de uma onda? É quando aquela onda sonora bate num obstáculo e ela, ao invés de atravessá-lo, ela reflete, ela volta. Tá? Então, como nesse fenômeno a onda não muda de meio, ela está se propagando no meio, ela bate no obstáculo e retorna para o próprio meio inicial onde ela se propagava, não existe alteração do meio, então não existe alteração nas características da onda. Tá? Na reflexão, a velocidade, a frequência e o comprimento de onda se mantêm constantes. Nós já estudamos a reflexão da luz, agora nós vamos estudar a reflexão de ondas em geral. Então aqui a gente está vendo as imagens de como que acontece a reflexão em cordas, tá? Então imaginem aqui, ó, eu tenho uma extremidade de uma corda fixa num suporte. Quando um pulso está se propagando nessa corda e ele sofre reflexão, pela extremidade ser fixa, a reflexão acontece com inversão de fase. Então, ó, a onda estava aqui para cima, ela vai refletir para baixo, tá? Vai haver uma inversão de fase devido à extremidade da corda ser fixa. O que não acontece quando a extremidade da corda é livre, tá? Extremidade móvel ou extremidade livre, a onda reflete, ó, a onda está chegando aqui, batendo no obstáculo, mas ela reflete na mesma posição, em concordância de fase. Tá? Então, reflexões acontecem com todos os tipos de onda. Nas ondas que se propagam em cordas, a reflexão pode acontecer com inversão de fase ou não. Quando a extremidade da corda é fixa, há inversão na fase da onda. E quando a extremidade é móvel ou livre, não há inversão. A onda reflete em concordância de fase. Do mesmo jeito que ela chegou, ela volta. Tá? As reflexões também podem ser representadas de outras maneiras, tá, gente? Ali era o exemplo das cordas. Aqui também, ó, é a representação de uma reflexão acontecendo. Nós estudávamos esse tipo de desenho aqui quando falávamos sobre a reflexão da luz, porque a luz é representada por setas, né? Um feixe de luz é representado por uma seta, um raio de luz. Então aqui, ó, isso também é um exemplo de reflexão. Aqui está sendo mostrada a segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? E isso aqui também é uma representação de uma reflexão. Ó, as frentes de onda azuis estão chegando no obstáculo, as frentes de onda vermelha já são aquelas que estão retornando, são as refletidas, tá? Então essas são representações diferentes de reflexão. Só vocês lembrarem lá que reflexão é um fenômeno quando a onda bate num obstáculo e volta, e como ela não troca de meio, as características da onda como velocidade, comprimento de onda e frequência não se alteram, tá? Agora vamos lá para a refração. Também já falamos da refração um pouquinho quando estudamos a luz, né? Estudamos lá as lentes. As lentes são o caso de aplicação da refração da luz e elas são utilizadas para correção de visão, né? Ou para outros exemplos que nós vimos lá. Mas o que é a refração, gente? É quando a luz passa de um meio para outro meio diferente. Então, por exemplo, quando a luz passa através de uma lente, ela está passando do ar para a lente, depois da lente para o ar novamente. Então, ela mudou de meio. O ar e a lente são dois meios de propagação diferentes. Então, como ela troca de meio, as características alteram, tá? Tanto a velocidade quanto o comprimento de onda se alteram para essa onda. Só a frequência que não muda, tá, gente? Por causa que a frequência, ela depende da fonte, não do meio de propagação. Aí a gente pode ter também a refração das ondas em cordas. Então, observem aqui o que acontece, gente. Se eu tivesse duas cordas emendadas, uma corda mais espessa emendada numa corda mais fininha, tá? O pulso incidente está vindo aqui. Quando ele chega aqui nessa superfície de separação das duas cordas, que passa da mais espessa para a mais fina, quando ele chega aqui vão acontecer dois fenômenos ao mesmo tempo, reflexão e refração.
tá? Então, uma parte da onda vai bater aqui e voltar, ó. Ó o pulso refletido voltando. Quando a onda está indo da corda mais grossa para a corda mais fina, o pulso refletido reflete em concordância de fase, ó. Do mesmo lado que foi, ele voltou. E uma outra parte da onda refrata, passa lá para o outro lado, tá? Com alteração da velocidade, porque ela foi do meio mais espesso para o menos espesso, ela passa para lá mais rápida, tá? A velocidade dela se altera. Mas a que reflete para cá, reflete com a mesma velocidade que estava indo, tá? Agora, quando eu vou de uma corda mais estreita para uma corda mais grossa, o que que acontece, ó? O pulso incidente está chegando. Chegou aqui na superfície de separação, uma parte vai refratar, vai passar para o outro lado, e uma parte vai refletir e voltar para cá. A parte que reflete, reflete com oposição de fase, tá? E a parte que refrata passa para lá com alteração de velocidade. Então, como ela foi para uma corda mais espessa, ela vai ficar mais lenta, tá? A velocidade vai ser menor. E a onda que reflete, reflete em oposição. Isso refração nas cordas, tá? A refração também pode ser representada desta maneira, ó, fisicamente, que era a maneira que nós estudávamos a refração da luz, tá? Ó, quando uma onda chega aqui na superfície de separação de dois meios, ela deveria passar aqui sem sofrer desvio, mas se ela vai para o meio mais difícil, ela fecha e aproxima da normal. Se ela vai para o meio mais fácil, ela abre e se afasta da normal, né? Então, há um desvio aqui na propagação, na trajetória da onda, tá? E nós vimos lá também que para cálculos, né, nós temos aqui a lei de Snell-Descartes, que é seno do ângulo de incidência sobre seno do ângulo refratado é igual a V1 sobre V2, que é igual a lambda 1 sobre a lambda 2. Essa é a segunda lei da refração, né? Aqui também é uma outra representação de refração, né? As frentes de onda chegando e elas, depois que passam para outro meio, sofrem um desvio aqui de um ângulo diferente. Aí agora, ainda a gente falando sobre os fenômenos. O próximo fenômeno que nós temos na apostila é a difração. O que vem a ser a difração, gente? A difração é um fenômeno no qual a onda tem a capacidade de contornar obstáculos, tá? E essa capacidade de contornar obstáculos, ela ocorre com mais facilidade quando os obstáculos têm o mesmo tamanho do comprimento da onda. São da mesma ordem de grandeza do comprimento da onda, tá? Então, quando nós analisamos a luz e o som, o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Já o comprimento de onda do som é maior. E é mais fácil achar obstáculos com o tamanho do comprimento da onda do som. Por isso, o som difrata mais que a luz. Pode ver que, por exemplo, se vocês estão passando de um lado do muro e lá do outro lado do muro tem pessoas conversando, vocês não visualizam as pessoas, mas vocês conseguem ouvir a voz delas. Então, o som tem a capacidade de contornar o obstáculo que é o muro e chegar até vocês. A luz também tem capacidade de difração, mas muito menor que a do som, tá? Devido ao comprimento de onda dela ser muito pequeno. Então, difração é a capacidade de que uma onda tem de contornar obstáculos, tá? Então, aqui, ó, nós tínhamos uma frentes de onda chegando e passaram através aqui desse orifício, e é como se novas frentes de onda surgissem aqui. Então, esse é o fenômeno da difração, tá? Então, aqui, ó, quando o comprimento de onda é menor que o obstáculo, acontece esse tipo de difração. Quando o comprimento de onda é maior que o obstáculo, ó, geram-se novas frentes de onda aqui. Agora, nós vamos lá para o nosso próximo fenômeno, que é o fenômeno da polarização, tá? A polarização, gente, ela só acontece com ondas transversais. Que as ondas transversais são aquelas que vibram em várias direções. Então, para ficar mais fácil de imaginar, olhem essa situação aqui, ó. Eu tinha uma corda e eu comecei a girar essa corda formando uma espiral. Além dela vibrar para cima e para baixo, ela vibra também da direita para a esquerda, tá? Mas eu coloco aqui, ó, um obstáculo, uma fenda vertical. O que acontece quando essa onda que estava girando em forma de espiral chega aqui? Como a minha fenda é vertical, ela anula as vibrações da horizontal. E quando a corda passa por aqui, ela passa a vibrar apenas para cima e para baixo, só no sentido da vertical. Então, isso é a polarização, gente, tá? É quando eu pego uma onda que vibra em várias direções e ela passa a vibrar somente em uma direção depois dela ser polarizada.
A polarização ela é muito utilizada na luz para diminuir os reflexos. Existem lentes polaroides, que a gente chama, que são as lentes para diminuir reflexo. Tá? Elas fazem o fenômeno da polarização. Como a onda passa a vibrar só numa única direção, ela diminui a intensidade dela e diminui os reflexos. Uma onda que é polarizada mais de uma vez, ela pode ser até anulada. Tá? Olha um exemplo aqui da nossa corda. Ela estava girando na espiral, né, nas duas dimensões, tanto na vertical quanto na horizontal. Quando ela passa aqui na primeira fenda, as vibrações horizontais são anuladas, então ela vai vibrando só para cima e para baixo. Mas se eu coloco uma segunda fenda horizontal aqui, ó, ela anula totalmente a vibração da onda, tá? Então, quando a onda é polarizada mais de uma vez, ela pode ser até anulada. E lembrem lá que de todos os fenômenos que nós falamos, os fenômenos podem acontecer com qualquer tipo de onda, mas a polarização só acontece com ondas transversais, tá? E o último fenômeno que nós vamos estudar é o fenômeno da interferência. Tá? Interferência de ondas. Ondas de mesma natureza, quando elas se sobrepõem, elas podem sofrer interferência. Então, aqui nós temos um exemplo da corda. Ó. A menina originou um pulso que se propaga para a direita e o menino originou um pulso que se propaga para a esquerda. Quando esses dois pulsos se encontram, ó, como eles estão em fase para o mesmo lado, as amplitudes deles se somam. Mas depois que uma onda passa pela outra, elas continuam se propagando uma para cada lado, como se nada tivesse acontecido. Tá? Esse tipo de interferência que nós vimos aqui, ó, que as ondas estão em fase e as amplitudes se somam, é um tipo de interferência construtiva, tá? Agora já imaginem a outra situação. Se a menina gera uma onda nesse sentido, se propagando para a direita, e o menino gera uma onda em oposição de fase, se propagando para a esquerda. Na hora que essas duas ondas se encontram, como elas estão em oposição, em fases contrárias, elas se anulam, tá? Mas depois que uma passa pela outra, elas continuam se propagando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso aqui é um tipo de interferência destrutiva, tá? Existe ainda a interferência parcialmente destrutiva, gente, que é aqui, ó, se as ondas não fossem exatamente do mesmo tamanho, elas não se anulariam, elas não se anulariam totalmente aqui, tá? Ia sobrar uma onda pequenininha para cima ou uma onda pequenininha para baixo. Dependendo de qual delas tivesse maior amplitude, ia prevalecer na hora de achar a resultante. Aí seria uma interferência parcialmente destrutiva, tá? Para as interferências, nós temos também a parte do cálculo, tá, gente? Das fórmulas. Então, aqui nós temos, ó, o ΔD, que é a diferença de distância entre as duas fontes que emitem as ondas. E temos aqui a nossa fórmula, tá? Ó, D é igual a N vezes lambda sobre 2. Então, esse D aqui é o ΔD, a gente calcula a diferença da distância das duas fontes e substitui aqui, gente. E dependendo do valor de N que nós descobrimos, nós vamos ter um tipo diferente de interferência, tá? Então, quando o meu N é um número par, inteiro e par, eu tenho uma interferência construtiva. Quando o meu N é um número inteiro ímpar, eu tenho uma interferência destrutiva, tá? E se o meu N não for um número inteiro, eu tenho uma interferência parcialmente destrutiva. Aqui nessa imagem, ó, eu tenho uma onda vermelha e uma onda azul, elas estão se sobrepondo. É um caso de interferência, tá? Que pontos aqui que eu posso analisar como interferência construtiva ou destrutiva? Olhem aqui, gente, o ponto B. Tá vendo que duas linhas inteiras se cruzam? Então, são duas ondas em fase que estão se encontrando. Então, é uma interferência construtiva. Aqui, ó, duas linhas pontilhadas, são linhas iguais que estão se encontrando. Então, também são ondas em fase. Interferência construtiva. Já aqui, ó, eu tenho uma linha inteira se cruzando com uma linha pontilhada. Nesse caso, elas estão em oposição de fase às ondas. Então, eu tenho uma interferência destrutiva, tá? Aí agora que nós falamos sobre os nossos fenômenos todos, gente, grifem lá o que vocês acham importante na nossa apostila, tá? Escrevam lá o que significa cada um desses fenômenos aqui. E na nossa próxima aula a gente se encontra para realizar os exercícios sobre a aula de hoje, tá bom? Então, até quarta-feira e boa semana para vocês.